Então, buenas, tchê. Eu sou o professor Kennedy, professor de Geografia, e vocês estão aí me olhando, mas que professor maluco? Que vestimenta é essa? Eu já vou falar um pouquinho para vocês o porquê que eu estou vestido dessa forma. Essa roupa, lá no Rio Grande do Sul, se chama pilcha. É o conjunto, a pilcha, certo? Mas eu não vim para falar da pilcha. Eu vim para dar continuidade na nossa primeira aula, que falava sobre o espaço geográfico. Agora, na nossa aula, nós iremos falar sobre a organização da sociedade no espaço. A organização dos seres humanos. Como que os seres humanos, ao longo do tempo, têm se organizado no espaço. Aqui, neste slide, nessa tela, vocês podem perceber que tem duas imagens. A primeira imagem é um grupo de pessoas ancestrais, né? São pinturas, são fotos de uma forma bastante ancestral, mas mostram as relações e as dinâmicas da convivência humana. Analisando esse aspecto das relações das convivências humanas, nós temos aí vários aspectos. Agora eu vou explicar para vocês por que eu estou pilchado. Porque eu vou falar de uma questão cultural. A pilcha, a vestimenta, lá no sul do Brasil, claro, todo mundo se veste do jeito que quer, mas a vestimenta tradicional do gaúcho é mais ou menos essa do professor Kennedy. Tem um monte de modelos, mas essa é uma vestimenta. E eu vou falar também, como eu estou falando de cultura, de um outro extremo, lá do sul para o extremo norte, do Pará. Por que, professor, que você vai falar isso? Eu vou falar das questões culturais do nosso Brasil. No Rio Grande do Sul, nós temos uma questão cultural que envolve o chimarrão, o churrasco, entre outros tipos de alimento. No Pará, nós temos o tacacá, nós temos o tucupi, nós temos aquela palmeira que produz aquele gostoso açaí. E tudo isso eu estou trazendo aqui para essa aula para falar para vocês da sociedade, da organização da sociedade, porque vai envolver outros aspectos. Os aspectos que eu falei, cultural, os aspectos econômicos e de organização do espaço. Quando eu falei dos aspectos culturais, que eu falei do Rio Grande do Sul, nós temos toda uma hierarquia de trabalho. Por exemplo, na produção da erva mate, que se faz o chimarrão. Então, o gaúcho, o povo lá do sul, vai lá no pé de erva mate, que é uma planta nativa, corta com o facão, retira os galhos e manda para a indústria. Olha todo o processo de organização que eu estou falando aqui. Manda para a indústria. Já, olha a diferença. No Pará, o paraense utiliza a peconha. Você sabe o que é a peconha? A peconha é uma espécie de um pano que é amarrado no pé para subir no pé de coco, para ir lá no pé do açaizeiro, que ele é muito alto, cortar o cacho, o galho do açaí, para ir para a indústria e aí produzir o açaí gostoso que nós temos aqui. Nós tomamos muito açaí, né? Eu imagino que todo mundo gosta do açaí. O chimarrão é mais para quem é do sul do Brasil, mas eu gosto das duas coisas, do açaí e do chimarrão.
Então eu estou falando para vocês essas duas situações, por quê? Porque é uma forma de organização da nossa sociedade no aspecto cultural e também no aspecto econômico. Porque a erva mate produzida, industrializada, etc. e tal, vai vender e vai gerar renda. O açaí, retirado lá da natureza, produzido e industrializado, vai gerar renda. E é uma questão cultural. Aqui na nossa capital, nós temos nos mercados erva mate. Mas se você for ver, ela não é produzida aqui não, ela vem do sul do Brasil, porque ela é uma planta típica de região fria. O açaizeiro não encontra lá no sul, a planta do açaí. Por quê? Porque ele é uma planta da região de clima quente. Então, olha essas diferenças todas. A imagem aqui está mostrando, tá, escravismo. Nesse processo de construção, de organização social ao longo do tempo, não é novidade, né? Que nós tivemos os vários aspectos de escravismo. Hoje, 2024, infelizmente, apesar das leis brasileiras proibirem, infelizmente ainda existe algumas regiões onde acontece esse processo de escravismo. É a produção servil, que o senhor, o grande proprietário, não respeita as leis e coloca as pessoas para trabalhar em trabalho escravo. Lembrando que 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Então, é uma lei que não é de hoje, é uma lei já bastante antiga, analisando a nossa realidade. Mas ainda nós temos alguns processos de escravidão no Brasil. E aí entra os órgãos de fiscalização, os órgãos da Polícia Federal e das polícias de maneira geral, que vão fazer o quê? Buscar coibir esses problemas de escravismo. Que é exatamente, olha aqui, os modos de produção, os meios de produção, né? Tudo aquilo que é necessário para se produzir. Nós temos as diferentes formas de produção. Eu dei um exemplo claro para vocês aqui, né, envolvendo a questão cultural, envolvendo a questão econômica, mas nunca esquecendo que vai ter a pessoa que vai estar lá Aqui eu vou passar outro slide para vocês verem. Olha aqui. Olha que interessante. Olha que interessante, né? Então, a pessoa que está de vermelho, nesse caso, é o senhor, o proprietário ou o grande empresário. As outras pessoas que estão lá estão tentando o quê? É uma disputa, vamos dizer assim, né? Pela nossa sobrevivência. Nunca fugindo, nunca esquecendo que todo o processo evolutivo do ser humano, desde o homem pré-histórico até a atualidade, nós sempre tivemos disputas pelo poder, disputas pelo dinheiro, tá? Então são os vários aspectos, os vários conflitos que ocorrem no dia a dia pela sobrevivência e a conquista do espaço. Para quem assistiu a minha aula anterior, que eu falei muito da questão sobre o espaço geográfico, nesse momento eu estou dando mais detalhe da organização da sociedade no espaço geográfico. Aqui, então, está bem claro, né? Tá? Os indivíduos interagem, existe a necessidade, né, de uma interação entre patrão e empregado, tá? Em sistemas sociais, valores e instituições. Quer dizer, são várias situações. Desde o primeiro passo, lá na paisagem natural, que vai sendo retirado, a erva mate, que vai sendo coletado, o cacho do açaí, até chegar lá no processo da indústria, até chegar lá no supermercado, onde nós vamos comprar a erva, ou mesmo o açaí, existe
um bando, um monte de pessoas. Nesse processo de produção, existe um quantitativo muito grande de pessoas que estão ganhando dinheiro nas diferentes escalas, nas diferentes hierarquias. Sempre lembrando, o que está de vermelho é o que vai lucrar mais. É o grande industrial, é o grande proprietário. Nessa parte aqui, é os que são um pouco menos favorecidos. Mas não menos, pois é necessário. O trabalho enobrece. A organização da nossa sociedade, ela funciona como uma engrenagem. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que tem uma engrenagem. Então, nesse slide, eu procurei colocar para vocês as diferentes escalas, diferentes formas de organização social. Se vocês olhar lá, nós temos um pequeno teto, que lá nós podemos identificar como uma farmácia, como um hospital, como uma escola, como uma igreja. O teto mostra as diferentes formas de organização social do ser humano, as diferentes instituições, as diferentes comunidades. Tem um rapaz trepado numa escada que está trabalhando e assim por diante. Só para deixar bem claro, desde os primórdios da humanidade até hoje, desde os primórdios da humanidade até hoje, os dias atuais, é mais ou menos assim, né, a engrenagem. Uma classe social, um trabalhador, dependendo do outro. Então, trabalhador, patrão, indústria, é todo um processo que acontece. Por isso, a engrenagem. Se alguma dessas partes da engrenagem não funcionar, vai ter aquele problema, falta de alimentos, falta de trabalhadores. Então, para que essa engrenagem realmente funcione, é importante que toda a sociedade esteja organizada. Lembrando, prestem bastante atenção, lembrando que você, aí na sua escola, enquanto estudante, enquanto pesquisador, ainda principiante, né, ensino básico, tá? É importante você ficar bem atento a essas fases, a essa escala de organização da sociedade. Dentro da sua casa é uma forma, lá na escola já é uma outra forma, macro, né? Lá na sua família é menor, na escola é uma forma macro, na sua igreja, no supermercado e assim por diante. São as organizações do nosso espaço. São as organizações do espaço para uma melhor convivência do ser humano e também ter uma melhor qualidade de vida. Ainda nesse processo de organização da sociedade, já tem um bom tempo, né? Não é de agora, mas foram acontecendo o quê? Os aglomerados urbanos, que nós damos o nome de cidades. Aglomerados urbanos, cidades, grandes cidades, megacidades e assim por diante. Nas grandes cidades, se vocês observarem aqui as funções e características das cidades, para que serve? Para que é importante a organização desse espaço urbano? É importante porque, à medida que você tem um espaço planejado e estruturado, a nossa qualidade de vida melhora. Você tem próximo da sua casa, ou não muito distante, o supermercado, o hospital, a escola, a igreja e assim por diante. As diferentes formas. Mas lembrando que, quando eu falei sobre espaço geográfico, o ser humano transforma o espaço geográfico e causa alguns impactos, positivos ou negativos. Com a criação das cidades, nós temos impactos negativos, não só positivos. Eu citei agora um monte de positivo, está pertinho da sua casa e tal, né? Olha lá. A indústria. A indústria
é um mal necessário. Como assim, professor? Mal necessário? É sim. Porque você vai lá no açaí, tira o cacho do açaí, leva para a indústria, vai para conservar esse açaí, precisa botar um produto químico nele. Né? Para você transportar esse açaí lá do meio do mato, vamos dizer assim, né? Tá? Até a indústria, você vai precisar de um caminhão, você vai precisar de um trator. E olha o que vai sair lá? CO2, fumaça. Essa aqui é uma indústria, não é de açaí, né, gente? Mas eu estou só falando para vocês perceberem que, com o processo evolutivo e a organização da sociedade, nós criamos melhorias para a nossa vida, mas também nós criamos alguns problemas sérios. Olha quanta gente com problemas respiratórios. Então, o processo de urbanização, ele é benéfico no aspecto de organização social da sociedade. Ele é benéfico porque é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nós temos próximo escola, igreja, supermercado, shopping, etc. Tantas outras situações, né? Mas nós não podemos esquecer que com a urbanização vai ter a impermeabilização do solo. Aonde essa cidade vai ser construída, vai derrubar a vegetação. Então tem toda uma situação aí. Mas nós temos várias leis que facilitam isso. Por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. Se o gestor público tiver consciência ambiental, ele vai ter áreas verdes, ele vai procurar urbanizar com formas alternativas, não colocar só aquele asfalto, vai ter um cascalho, vai ter uma pedra irregular para poder infiltrar água. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém não, tá, gente? Mas quem mora na nossa capital sabe que quando dá aquela chuvona forte, fica difícil, né? Tem algumas ruas que ficam quase intransitáveis. Por que isso? Porque todo mundo quer asfalto, é mais confortável. E a água, como é que ela vai infiltrar no solo? A imagem que está lá está mostrando a fumaça, né? Mas eu estou falando de um outro aspecto aqui. Quando chove, vai levar a fumaça embora, vai ficar bom. Mas aí vai para onde? Vai para dentro dos rios, vai canalizar. Então olha a questão das sociedades urbanas, das cidades, né? As indústrias são um aspecto positivo, mas trazem grandes impactos negativos para a nossa sociedade, para a organização da nossa sociedade. Aqui nós temos uma maravilha, né? O espaço rural, lá na roça, nós temos o espaço lá na roça e temos a grande metrópole, a grande cidade. São duas realidades totalmente distintas. Lá no espaço urbano, nós temos a natureza, ar puro, etc. e tal. E estamos distante do hospital, da escola, daquilo que eu já falei anteriormente para vocês. Nas grandes cidades, nós temos tudo isso ao nosso alcance. Escola, shopping, supermercado, etc. e tal. Mas aí nós temos um problema. Congestionamento. Nós temos a dificuldade, às vezes, de se deslocar. Né? Então, são alguns aspectos que eu coloquei aqui, né? As modificações da paisagem, a construção de prédios, de viadutos, de pontes, etc. e tal, são aspectos que vão estar diretamente ligados na nossa organização social. Eu falei para vocês anteriormente sobre a questão das leis, né, do planejamento urbano. Quando a gente fala em planejamento urbano, cidade, como Palmas, como Brasília, nossa capital do estado e a nossa capital federal, são cidades planejadas. Vamos dizer assim, tudo dentro do seu devido lugar. Os impactos, teoricamente, são menores, porque já está falando planejada. Tem algumas cidades que não têm esse planejamento. Nós temos outras grandes metrópoles do Brasil
que passam por dificuldades muito maior do que o alagamento das ruas, né? Se for falar um exemplo, não é novidade para vocês, a Marginal Tietê, lá em São Paulo, quando dá aquele chuvão, interdita, que é uma avenida que dá acesso, passa por dentro da cidade de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, aí tem lá congestionamentos imensos, né? Então são algumas situações que são causadas por essa organização. Não é a organização que causa. Na verdade, é o excesso de pessoas que migram, mudam para a cidade. E aí precisa arrumar mais espaço, mais vias de acesso e acaba causando esses problemas de infraestrutura. Falando em planejamento das cidades, aqui nós temos o quê? A industrialização, a urbanização, a divisão do trabalho, as transformações sociais, padrões de consumo, desenvolvimento de instituições, aqui faltou uma letrinha, desafios sociais. É aqui, gente, ó. Começa lá e vai até, ó, desde uma cidadezinha lá do interior, pequenininha, até uma grande cidade. A evolução, então, desse aspecto todo, tá? No processo de organização social da nossa sociedade, né? Organização dos seres humanos. É interessante, se nós analisarmos o primeiro slide e esse slide, porque o homem ancestral vivia nas cavernas. Nós temos apartamentos, nós temos... Eu não, né? Mas tem grandes mansões com muito conforto, bem diferente do nosso homem ancestral. Então, esse processo de evolução, esse processo de organização da sociedade é show de bola, é maravilhoso. Porém, alguns são mais beneficiados e outros menos. Lembrem daquele slide que eu mostrei para vocês ali, que tinha um na corda de um lado e 4 do outro lado. É mais ou menos assim, né? Essa disputa que a gente vive até hoje. Ainda, gente, problemas com esse processo urbano, né? A favela e as grandes avenidas, as grandes concentrações. O que é que determina isso? O poder aquisitivo. Poder aquisitivo dos indivíduos, o poder aquisitivo de cada município, de cada estado. Aí vem a questão do PIB, né? Tá? Arrecadação. Vou fazer uma pequena reflexão. Lembra que eu falei no início da coleta da erva mate? Da coleta do açaí? A pessoa que sempre coletou açaí, se ele não se estruturar, se ele não estudar, se ele não procurar ser um pouquinho mais empreendedor, ele vai envelhecer tirando açaí, ele vai envelhecer cortando a erva lá. Agora, se ele procurar ser um pouco de empreendedor, se ele procurar se especializar mais, hoje nós temos os governos, tanto a nível federal quanto a nível estadual ou municipal, eles têm grandes incentivos para as mais diferentes áreas de indústria, etc. e tal. Agora, incentivos em vários aspectos, na preparação técnica, no financiamento, para a melhoria da qualidade de vida de todos os indivíduos. Aí vem aquela situação de melhorar a vida da favela, tentando melhorar, transformar nisso aqui. Mas nós nunca podemos esquecer, se você ficar quietinho lá no seu cantinho, esperando a coisa cair do céu, Deus é bondoso. Eu tenho muitas graças divinas. Mas ele diz assim, faça por onde que eu te ajudarei. Então você tem que se mexer. E a escola é um caminho. Então vamos lá, vamos se mexer. Atividades. Eu preparei aí 3 atividades para vocês. Uma falando sobre o espaço do indivíduo, especificamente envolvendo todo esse aspecto, que vem dar uma complementação no que nós trabalhamos na aula passada. A outra
falando dos impactos ambientais causados pela organização da sociedade em cidades, e a outra falando das cidades globais. Então, nós temos aí 3 aspectos, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem resolver aí, e aí depois a gente volta fazendo um comentário final, ok? Então, meus amigos, conseguiram resolver? A número 1 está direcionada à nossa aula anterior, sobre espaço geográfico. Mas vocês leram o contexto? Eu quero só ver se vocês vão saber responder, porque depois eu vou colocar o gabarito para vocês e não vou dar a resposta não. Eu quero ver se vocês vão saber responder. Eu quero ver a número 2. A número 2, os impactos ambientais. Vocês sabem responder quais são os impactos ambientais exclusivos urbanos? Olha bem, eu fiz essa atividade, eu sou professor de sala de aula, eu fiz essa atividade com os meus alunos e refleti, e eles acertaram a resposta, então eu quero ver vocês. E a número 3? A número 3, cidades globais, megacidades. Quais são os problemas? Já marcaram lá embaixo. Teve gente que deu uma colher de chá, colocou a resposta. Vamos lá? Aqui. Esse é o gabarito. Mas eu tenho certeza que o professor que vai estar aplicando para vocês vai deixar vocês responder para depois mostrar o gabarito para vocês. Ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.